Graça e paz. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma. Amados de Deus, chamados santos, graça, paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada e manifestada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de que, como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre que em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo vos ver, para vos anunciar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar este Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho deste Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo vive da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm esta verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, confundidos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não lhe agradeceram, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Mudaram a glória do Deus vivo, incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corrupto, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram esta verdade de Deus em uma mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que mesmo o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza,
Semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convenha ao seu erro. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eles estão cheios de toda a iniquidade, cheios de prostituição, cheios de malícia, cheios de avareza, ambição, ganância, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. São injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. São irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo esta verdade de Deus, que são dignos de mortes na volta de Cristo, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem a outros que praticam. Portanto, és inexcusável quando julgas, capítulo 2 de Romanos. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que condenas o outro. Pois tu, que julgas, faz o mesmo, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo esta verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas a outro, e que fazes tais coisas, cuidarás que, fazendo-as, tu escaparás desse juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua benignidade e paciência, da sua longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza do teu coração impertinente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes a esta verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação, sofrimento sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente aos judeus e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem a lei pecaram, sem lei também morrerão. Todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos eles são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testemunhando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, seu Filho amado, segundo este Evangelho. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, crente, cristão, e reposas na lei, e te glorias em Deus, sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, que és luz dos que estão em trevas, que és instruidor dos nécios, e que és mestre das crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois,
que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Por quê? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão, incredulidade. Se, pois, a incredulidade guardar os preceitos da lei, porventura a incredulidade não será reputada como credulidade? E a incredulidade, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará porventura a ti, que pela letra e credulidade és transgressor da lei? Porque não é crente cristão, judeu, o que o é exteriormente. Nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne. Mas é crente, cristão, judeu, o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, no Velho Testamento, na lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Qual é logo a vantagem, capítulo 3 de Romanos, perdão. Qual é logo a vantagem do judeu? O qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira. Porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem seja mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Se a nossa injustiça foi a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira mudou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas elogiam enganosamente. Peçonhas de aspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramarem sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há este temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso,
nenhum será salvo diante de Deus pelas obras da lei, pelo Velho Testamento, porque pela lei, pelo Velho, vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei, sem o Velho, a justiça de Deus, o novo, tendo testemunho do Velho, dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé, pelo Filho, pelo Evangelho, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há no seu Filho amado, ao qual Deus propôs para propiciação por esta fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei desta fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado, salvo pela fé, sem as obras da lei, sem as obras do Velho Testamento. É porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que salva pela fé, a circuncisão, e por meio da fé em circuncisão, anulamos, pois, a lei? Pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabeleceremos a lei. Capítulo 4, Romanos. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Por quê? Se Abraão foi salvo pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como salvação. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que salva o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: abençoado é o homem a quem Deus não imputa a justiça sem as obras, dizendo: abençoados aqueles cujas maldade for perdoadas, cujos pecados forem cobertos. Abençoado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bênção sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como salvação a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na credulidade ou na incredulidade? Não na credulidade, mas na incredulidade, na lei, não na fé. Recebeu o sinal da fé, selo da justiça da fé, quando estava na incredulidade, na lei, para que fosse pai de todos os que creem. Estando eles também na incredulidade, na lei, a fim de que também a justiça, a verdade, lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, da credulidade, da fé,
daqueles que não somente são da fé, da credulidade, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que teve quando estava na incredulidade, quando estava na lei. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas foi feita pela verdade da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há pecado. Portanto, é por esta fé, para que seja segundo esta graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é desta fé de Abraão, o qual é Pai de todos nós. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituo perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual faz viver os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito, assim será a tua descendência. Ele não enfraqueceu nesta fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, da palavra de Deus que falou com ele, por incredulidade, mas foi fortificado nesta palavra, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, falado a ele, também era poderoso para o cumprir, pelo que isso lhe foi também imputado como salvação. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também tomado em conta os que creem naquele que dos mortos ressuscitam, a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nos salvar. Capítulo 5, Romanos. Sendo, pois, justificados, salvos pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada por esta fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira futura que está por vir.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ressurreição. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte reinou, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daqueles que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, de um só pecado. Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a salvação. Porque se pelo pecado de um a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom dessa justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só homem o pecado veio, como pelo um só pecado veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para salvação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa mudasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse por esta verdade para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.